o quarto lugar de pior saneamento da América, de toda a América Latina, em Caribe. Quase 2/3 dos brasileiros que vivem na zona rural, aproximadamente 20 milhões de pessoas, não contam com serviço básico de saúde e correm maior risco de contrair doenças infecciosas e parasitas relacionados pelo contato do esgoto. O relatório e foi 35% em 2002. O Brasil ele teve o pior desempenho de toda a América Latina, o que fez com que o país retrocedesse 6,3% em relação ao que deveria avançar para chegar a índice determinado para os objetivos do milênio. A água potável é um problema da zona rural, principalmente de pequenas comunidades. A mais da metade das pessoas que vivem na zona rural, elas não têm serviço de abastecimento eficiente. O índice brasileiro era de 55%. Estava no mesmo patamar do mexicano e também do equatoriano. Ao longo de 12 anos, subiu apenas 3 pontos percentuais, enquanto que o mexicano e o equatoriano subiram entre 72 e 77, o que fez com que o Brasil se tornasse o pior país da América Latina em saneamento rural. Dados do Ministério da Saúde revelam que a falta de tratamento de esgoto compromete a saúde da população e cerca de 75% das internações hospitalares são causadas por causa de problemas relacionados à falta de saneamento e com doenças transmitidas pela água. Eu vou falar um pouco a respeito dos mananciais de abastecimento das zonas rurais e pequenas comunidades. O açude é uma das alternativas. O açude o abastecimento com água de lagos e rios constitui um caso isolado. É mais difícil você ver na zona rural e também em pequenas comunidades o abastecimento da população com água superficial, porque ela é mais fácil de ser contaminada. E o tratamento desse tipo o tratamento da contaminação de água é bem raro. Então, os lençóis subterrâneos eles representam a principal fonte de suprimento da água para a zona rural e para as pequenas comunidades. O lençol subterrâneo ele é manancial de abastecimento através de poços, que são aberturas no solo para aproveitamento do lençol, ou fontes, que são afloramento da água do terreno. E o poço, a camada aquífera e a camada impermeável. Antes de falar os tipos de poços, os poços mais usados no saneamento, para o abastecimento da zona rural, a água do lençol freático, que é o lençol mais raso, que fica acima dessa camada impermeável. Já para quando é para abastecimento de cidades, são poços mais profundos, que captam água abaixo dessa camada impermeável. Esses poços rasos, eles têm uma quantidade de água menor que os poços profundos, são mais fáceis de serem contaminados, só que ele é suficiente para a zona rural e também para as pequenas comunidades. Existem várias maneiras de cavar os poços, e os mais usados na zona rural são os poços escavados, que é feito manualmente, e eles possuem grandes diâmetros, de 80 centímetros a 1,5 m. Tem os poços perfurados, que são os poços artesianos, que também são utilizados, e os cravados, que são tubos metálicos de resistir de ponteira. De onde é captada a água para o abastecimento rural, e os poços artesianos, que eles captam a água do aquífero abaixo da camada de filtração. As fontes de poluição dos poços. Os poços podem... a poluição pode chegar até a água subterrânea através de impurezas que podem cair através da abertura superior, quando o poço não é coberto. Todos esses poços que a gente vai falar são os poços rasos, que é usado no abastecimento da zona rural. Contaminação de cordas e baldes, quando é feito ainda manualmente a retirada da água do poço.
E contaminação pelo escoamento superficial, as enxurradas. Às vezes no solo tem alguma agrotóxico, alguma coisa, e essa, quando chove, acaba levando e acaba contaminando o poço. A contaminação por infiltração e a contaminação por um foco de poluição. Um dos focos mais comuns na zona rural são as fósforas. Aqui é um esqueminha de contaminação por agrotóxicos, que eles são aplicados nas plantas e quando tem a chuva eles são arrastados. Para evitar então que haja poluição do lençol freático, tem que haver proteção serena dos poços. Essa proteção é a localização conveniente dos poços. Eles têm que ser sempre antes, a montante do eventuais focos de poluição, como as fossas, as brisadas, nível superior às fossas. Os poços têm que estar no nível superior às fossas, para também depósitos de lixo, surmeiras e burrais. A distância mínima de brisadas secas, tanques sépticos, linhas de esgoto é de 15 metros. O poço não pode ficar a menos de 15 metros dessas fossas. Agora, os poços absorventes, linhas de irrigação e sábados, 30 metros, a distância mínima, para não haver contaminação. Já as fossas negras, a distância mínima é de 45 metros. E eu trabalho no laboratório e tenho visto bastante que os poços são logo do lado das fossas, o que faz com que o poço fique contaminado com fezes. Revestimento bem impermeável, são aquelas colunas, pode ser de tijolo, pode ser de concreto, e até a profundidade mínima de 3 metros abaixo do solo e ao redor do poço. A proteção contra a contaminação por escoamento superficial é segurada pelos aletas, que barram a enxurrada para que ela não chegue até o poço. E a proteção contra a contaminação direta tem que ser fechada, de preferência tem que ser água para ser retirada com bomba, ao invés de ser usada da corda e balde. As fontes são outros meios de abastecimento da população. Elas também são utilizadas no abastecimento de água na zona rural e também em diferentes comunidades. E ao contrário da crença popular, as águas de fonte são muito sujeitas à poluição. Eu já vi muita gente achar que a água de fonte não é poluída, que bebe, não adianta falar que não escuta. Ela pode ser contaminada através do próprio lençol, através das fossas, ela pode ser contaminada através do acesso de pessoas e animais da fonte e através das águas de enxurrada. É bem semelhante aos poços. Aqui é um esquema de como é utilizado a água da fonte. É construída uma caixa e nessa caixa vai ter a saída de água que será levada até a residência. Ou então as pessoas vêm e coletam. A proteção sanitária das fontes é semelhante à dos poços. Ela tem que ser afastada dos focos de poluição, a poluição tem que ser mais baixa que a da fonte, e a construção de valetas para impedir a chegada de enxurrada, que pode contaminar a fonte, a construção de cercados para impedir que animais tenham acesso a essa fonte. A retirada de água por tubulação também diminui a contaminação da fonte. E a desinfecção. A desinfecção de poços e fontes, ela tem que ser feita após o término da construção. Depois que foi feito o poço ou construída a caixa para a utilização da água de fonte, tem que fazer a descontaminação da água. Depois de qualquer reparo, também você precisa fazer, e suspeita de contaminação. Quando você acha que aquela água está com um gosto estranho, ou então uma cor diferente, ou então você pega e coloca ela no copo, e depois de algum tempo você tem um sedimento embaixo. Daí você tem que fazer uma desinfecção dessa
esses coliformes fecados, só que ela não vai evitar que a água seja contaminada de novo. Então, a desinfecção é local e os agentes desinfetantes são os compostos de cloro. Esse é um explorador desenvolvido pela Embrapa Instrumental. A Embrapa Instrumental fica em São Carlos. E esse explorador ele é instalado na tubulação que puxa água do poço e manda para uma caixa d'água. Ele vai, conforme a água vai passando, ele vai liberando a quantidade de cloro para poder ir contaminando essa água. Esse equipamento, você usa meio copo de água, mais o cloro granulado e estabilizado. E ele estabiliza, ele contamina 500 litros de água. Daí, depois de passar essa quantidade de água, você tem que fazer de novo, colocar a mesma quantidade para poder descontaminar. O esgoto na zona rural existe nas comunidades. A disposição do esgoto é uma das primeiras medidas básicas que devem ser tomadas. A falta de condições adequadas para o tratamento e tratamento dos dejetos constitui uma das sérios problemas de saúde. Então, a incidência de doenças cujo agente etiológico são encontradas nas fezes é consideravelmente reduzidas quando tem um tratamento com a disposição desse esgoto, do que quando a pessoa vai e joga diretamente no rio ou no solo. O esgoto não tratado, ele transmite doenças. E essas são algumas das doenças encontradas nas fezes. O amarelão, a lombriga, a febre tifoide, a paratifoide. Esse é o esquema de como funciona. Você tem ele, insetos, contaminar o solo, e isso vai passar para o alimento. Muitas vezes, a pessoa precisa fazer lavar as mãos sempre, acaba por causa da correria, acaba esquecendo, daí vai para os alimentos, passa para o homem, causa morte, pode causar morte ou a debilidade da pessoa. Então, o objetivo do sistema sanitário é impedir que o esgoto entre em contato com a água, com o solo, as mãos, os alimentos, os insetos, evitando assim que ele chegue até o homem. E quando você lança o esgoto diretamente no solo ou no rio, ele pode acabar contaminando o lençol. Então, se você joga direto no solo, sem o tratamento, as bactérias elas acabam se transportando. Elas não têm um poder de transportar grande, mas através da chuva, ou até mesmo através da urina, quando a pessoa vai defecar no próprio local, ela acaba sendo levada até o lençol subterrâneo. A distância que a bactéria pode percorrer varia de acordo com muitos fatores, mas o principal é a porosidade do solo. Quanto mais poroso, mais a bactéria vai conseguir se locomover. E podendo chegar até o lençol de água. Para amenizar isso, num lugar que não tem um sistema de coleta e tratamento de esgoto, que nem a zona rural, e melhorar a qualidade. Uma sem transporte hídrico, que são as fossas. A pessoa cava o buraco, as pedras vão ficar ali e elas não são levadas para outro lugar para fazer o tratamento. E já o transporte hídrico, que você usa água para levar até outro lugar. Alguns exemplos de soluções sem transporte hídrico. A fossa seca, que é uma escavação aberta no solo, com profundidade, que permite uma distância segura do lençol d'água. Então, essa fossa seca, ela não pode ficar perto do lençol d'água. Já a fossa negra, ela é semelhante, ela é um buraco onde vão ser depositadas as fezes, só que ela não tem essa distância para permitir segurança ao lençol. Ela chega muito próximo do lençol, ou às vezes ela chega até o lençol mesmo, o que faz com que acaba contaminando. A fossa tubular, que ela tem uma
produção menor, e a privada química. A privada química é semelhante aos aviões. Você tem um tanque metálico e lá dentro você tem solução de soda que vai degradar as fezes. E essa privada química não é tão utilizada na zona rural. Agora, algumas soluções com transporte hídrico. Você tem o tanque séptico e a irrigação superficial. O tanque ele é para sedimentar. Então você arrasta o esgoto até esse tanque, com a água, e lá ele vai ficar um tempo, a matéria orgânica vai sedimentar e a água vai sair do tanque. Essa água é usada no campo de absorção e depois a gente tem o pós-absorvente, que também é uma abertura com diâmetro maior, e a profundidade ela vai variar de acordo com a carga do efluente. Em São Carlos foi desenvolvida uma fossa séptica biodigestora, que ela é capaz de transformar o esgoto em adubo orgânico e dentro de germes e germes patogênicos. Aqui tem uma foto, como ela é montada, eu vou explicar, e ela é de São Carlos mesmo, a foto. Então, essa fossa, ela consiste em 3 caixas, que pode ser de cimento ou de plástico. Cada caixa tem 1.000 litros. Não, 1.000 litros, eu percebi errado. A primeira é para a circulação do vaso. Nessa primeira caixa, você vai ter que colocar uma mistura de 20 litros, 50% de água e 50% de esterco bovino. Essa mistura, ela vai aumentar a atividade microbiana, então vai degradar mais rápido e vai ter uma maior eficiência. Esse processo de colocar essa mistura tem que ser feito a cada 30 dias, só que daí você vai colocar 10 litros da mistura. O sistema conta também com 2 chaminés de alívio. Essas chaminés, aquele número 2, essas chaminés, elas vão permitir que os gases formados na degradação sejam liberados. O sistema, a coleta é feita através de registro e instalação na torneira. Então, o esgoto vai passar pela primeira caixa orgânica e a segunda caixa vai eliminar o restante, e na terceira caixa você tem um líquido que você pode utilizar para a irrigação com adubo. Caso você não queira aproveitar esse líquido, você, na última caixa, nessa terceira caixa, você monta um filtro por onde esse fluente vai passar, vai reter a matéria orgânica e você pode usar só na irrigação. Se você quiser usar como adubo, você não monta o filtro e usa a matéria para adubar. Esse adubo ele pode ser usado no pomar e em hortas só na hora do preparo. Ele não pode ser colocado no alface, na couve, depois que já for plantado. Já para pequenas comunidades, como o volume de efluente, de esgoto é maior, às vezes é preciso usar outro tipo de tratamento, sem ser esse que foram citados. Você pode usar as valores de organizações. São reservatórios cavados no solo, eles têm uma profundidade pequena e uma grande área, onde os esgotos sofrem a degradação natural da matéria orgânica e a sua eficiência cerca de 80%. E também pode servir de piscicultura quando bem alterada. A mais utilizada, no caso, para pequenas comunidades, seria a lagoa facultativa, que é uma lagoa normal, onde vai ter reações tanto aeróbicas quanto anaeróbicas. Vai ter bactérias que precisam de oxigênio para degradar e bactérias que não precisam de oxigênio para degradar com a matéria. Outro problema do saneamento rural e de comunidades são os lixos, são os resíduos sólidos. Com a disposição adequada, eles favorecem a formação de focos de vetores responsáveis por doenças. Então, a constituição básica desses resíduos sólidos eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. No caso dos resíduos orgânicos, que é restos de alimentos,
poda de árvores, a pessoa pode fazer a compostagem deles, que é um processo de transformação de materiais grosseiros, orgânicos utilizados na agricultura. Esse processo envolve transformações externas complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de micro-organismos. E essa degradação ela vai gerar um adubo, que você também pode utilizar na agricultura. Aqui é uma foto do composto orgânico pronto para ser utilizado, depois de passar pela compostagem. E fora os resíduos orgânicos, a gente vai ter os inorgânicos. Assim como a zona urbana, a zona rural também vai ter. E a maioria das cidades não contam com coleta de resíduos da zona rural. Então, esses lixos devem ser separados. O que dá para ser reciclado tem que ser encaminhado para uma cooperativa ou uma usina de reciclagem. E os que não dá para ser reciclados têm que ser separados e trazidos para serem postos em aterros sanitários. E aqui tem algumas referências. A Embrapa ela tem bastante material a respeito disso, no site, e pode entrar em contato com eles. Obrigada, gostaria de agradecer e é só isso.